positiva para cada um de nós, não é? Precisamos ser restaurados. O som está a funcionar? Sim ou não? Está? Não? Então temos que esperar, porque nós transmitimos até resolvermos essa situação. Agora sim? Ok. Obrigado. Que música maravilhosa. Que sejamos restaurados, que sejamos transformados pela graça maravilhosa de Jesus. E eu gostaria de saudar vocês nesta manhã com o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Que possamos sair daqui melhores do que quando chegamos, revigorados, animados no Senhor. Esta semana não foi uma semana tão boa no nível de saúde lá em casa. Pegamos uma dessas gripes sazonais e graças a Deus eu estou bem hoje, mas se fosse na quinta-feira eu não podia estar aqui. A Paula talvez ia ter que pregar no meu lugar, ou a Arlete. Mas até hoje, quando peguei gripe, eu não deixei de pregar. Só quando apanhei Covid, em janeiro, aí sim eu fiquei em casa e respeitamos. Mas estamos em boas condições. Nós queremos hoje analisar com vocês um tema sobre família. Gosto de pregar sobre profecias e vamos ver também sobre esses temas mais adiante. Gosto de pregar sobre temas sociais como a família, mas é um tema pouco falado hoje. Eu vou ousar falar para casais hoje. Então é um tema um pouquinho complicado porque mexe com a nossa estrutura. E isso está em parceria com o Ministério da Família da Igreja. Conversamos com a Alexandra e nós vamos apresentar esse tema. Em Gênesis capítulo 1, verso 27, menciona que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós não temos dúvidas, nós conhecemos muito bem esse texto. Mas é interessante que não foi apenas o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não foi a mulher sozinha que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Não foram os dois individualmente que foram criados à imagem e semelhança de Deus. E é interessante que no contexto de Gênesis, nós vemos que o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a imagem de Deus é refletida para o mundo através das famílias. Imagine agora a nossa responsabilidade como famílias cristãs que somos. Adventistas, católicos, batistas, quem nos assiste. Nós como cristãos temos esta responsabilidade. E eu fico a pensar como é que o homem e a mulher, sendo tão diferentes, conseguem refletir a imagem de Deus. Se juntam e depois Deus diz, olha, para refletir a minha imagem tem que ser o homem e a mulher, e depois os filhos e a família como um todo. O homem é tão diferente da mulher, e alguém fez uma pesquisa uma vez e descobriu que os homens ficam confortáveis com apenas 6 ou 8 itens na casa de banho. Às vezes um creme de barbear, um sabonete, um desodorizante, shampoo, e já está tudo bem para o homem. E depois pesquisaram algumas princesas e chegaram à conclusão que a princesa que mais tem itens na casa de banho, na época pesquisada, tinha 227 itens, sendo 123 só de maquilhagens. Imagine a diferença entre homem e mulher. E Deus é capaz de dizer que para refletir a imagem dele, tem que ser o homem e a mulher. Por isso que o casamento é mesmo muito importante. Deus sabe o que faz, e eu não discuto. Se Ele disse que é assim, não é? O primeiro casamento que se tem registro foi o de Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. Nós conhecemos a história. Quando Deus criou todas as coisas, do primeiro ao 6º dia, até os animais, Ele diz, eis que é muito bom, eis que é bom. E quando Ele criou Adão e Eva, Ele diz, eis que é muito bom. As outras coisas e animais, eis que é bom. O homem e a mulher, eis que é muito bom. Imaginem Adão e Eva, quase 4 metros de altura, 2 monumentos,
2 torres, a coisa mais linda que Deus tinha feito, e ele falou, eis que é mesmo muito bom. E a irmã Ellen White menciona que quando estivermos no céu, nós atingiremos a estatura de Adão e Eva, quase 4 metros, vamos crescendo aos poucos até alcançarmos a nossa estatura lá no céu. Portanto, o casamento é muito bom. E eu reafirmo que a sexualidade dentro do casamento e entre um homem e uma mulher é muito bom. Este é o plano de Deus. Este é o único plano aprovado por Deus. O casamento, a sexualidade dentro do casamento e entre o homem e uma mulher. A Bíblia traz 2 momentos que Deus abençoou o casal. O primeiro momento é esse que nós mencionamos logo nas primeiras palavras. Em Gênesis 1, 27 e 28 diz, criou Deus, pois o homem à sua imagem e semelhança, e Deus os abençoou e disse-lhes, sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra. E Adão e Eva foram tão obedientes, que hoje somos 8 bilhões no mundo quase, não é? 8 bilhões, fora os que faleceram. Eles obedeceram a palavra de Deus. Foram muito férteis, né? Graças a Deus. E nós, como seus filhos, também continuamos a geração. Agora, em Gênesis 2, 24, tem um outro texto que é o segundo momento que Deus abençoou Adão e Eva lá no Jardim do Éden, que está escrito assim, Gênesis 2, 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Há 2 relatos da criação em Gênesis. E é curioso que nos 2 relatos da criação aparece o casamento. O sábado aparece só no primeiro relato da criação. Não que o sábado seja menos importante do que o casamento. E essas 2 instituições são alvo do inimigo. As pessoas não querem que Deus, as pessoas, o diabo e as pessoas más não querem guardar o sábado, querem guardar outro dia. E o casamento também é alvo do inimigo com as suas investidas, com as suas tentações, para as separações, para os divórcios, para as brigas e para todos os desentendimentos. E é interessante que quando lemos esse texto de Gênesis 2, 24, nós vamos agora a Marcos, capítulo 10, 7 e 9. Jesus, que fez o casamento de Adão e Eva, quase 4.000 anos depois, ou mais de 4.000 anos depois, ele fala as mesmas palavras em Marcos, capítulo 10, 7 a 9, que diz assim, por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Deus criou o casamento. O diabo não criou nada. O inimigo não é criativo, ele não é capaz de criar nenhuma flor. A irmã Ellen White diz que durante o milênio em que ele vai ficar perambulando por aí, ele vai querer criar alguma coisa para poder se entreter e não consegue. Ele não é criativo, ele não cria nada. O trabalho dele é destruir o que Deus criou. O que Deus fez, bem feito, o inimigo tenta destruir. Satanás sabe que se cair 10.000 euros na sua conta, ou 100.000 euros, mas se a sua família estiver desfeita, esse dinheiro não vai adiantar muito, você não vai ter prazer em gastar esse dinheiro. Satanás sabe que se você alcançar todos os sonhos, se você atingir todas as metas da sua vida, mas se o seu casamento e família estiver destruída, não adianta muita coisa. Essa é a grande realidade e a grande verdade. O tema casamento hoje está sendo bombardeado pelas mídias sociais, pelo inimigo, dando a entender que não vale a pena, mas Deus criou o casamento e vale a pena. O casamento é a base da família, é a célula base da sociedade. A família é a base da igreja, a família é a base da escola, a família é a base da sociedade. A família, uma família bem estruturada, fala muito em favor do Evangelho. Portanto, famílias felizes transformam escolas felizes, famílias felizes transformam igrejas bem estruturadas e felizes, parlamentos felizes, governos felizes e sociedade com estrutura social maravilhosa. A irmã Ellen White traz 2 textos que eu gostaria
tem vários textos sobre a família, mas eu trago 2 do lar adventista. O primeiro diz assim: o lar embelezado pelo amor, pela simpatia e ternura, é um lugar em que os anjos gostam de visitar. Os anjos visitam a sua casa, os anjos de Deus visitam o nosso lar, têm prazer de estar ali porque ali é um ambiente de paz, de harmonia. E o outro texto diz assim, está na página 422, voz carinhosa, maneiras gentis e sincera afeição fazem até de uma cabana o mais feliz dos lares. Quantas pessoas com casas lindas ou até com mansões vivem lá infelizes? E Deus propõe para cada um de nós abençoar a nossa vida, abençoar o nosso casamento, abençoar os nossos filhos e a nossa família. Certo casal britânico, ele com 94 anos, ela com 91 de idade, estavam casados há 70 anos, foi feita uma pesquisa social e quiseram saber qual era o segredo por que as pessoas viviam tanto tempo. E esse casal respondeu assim: olha, para viver tanto tempo juntos é simples, é ser educado, ter boas maneiras, ter respeito e fazer as pazes no final do dia. Simples, não é? Repito, ser educado, ter boas maneiras, ter respeito e fazer as pazes no final do dia. Esses dias eu li um pensamento que diz assim: encontrar alguém para casar significa apenas 2% das preocupações. Permanecer casado é 98% de trabalho. Concordam ou não? E é bem isso mesmo. E é bem isso. Quem encontra alguém em casa acha que o assunto já está resolvido, né? Não vou ter mais problemas, não vou ter mais tentações, tudo está bem, mas não é assim. Por quê? Porque as pessoas casadas não vivem o tempo todo dentro do quarto e em cima de uma cama. A vida além do relacionamento conjugal, não é? Aqui na igreja nós temos 2 grupos, temos os solteiros e temos os casados. 2 grupos maravilhosos. Aí temos os filhos, temos as crianças que vão crescendo e vão também tomando as suas posições em relação a terem família no futuro. E a proposta do tema hoje é como ter um casamento feliz, protegido por Deus e abençoado. Como é que podemos ter um casamento protegido, um casamento blindado? A ideia da proteção ou da blindagem é a do carro forte, que transporta valores, que é a prova de balas, não é? No caso de assaltos. Essa é a ideia. A ideia é como é que nós, filhos de Deus, podemos encontrar alguém, ser feliz e vivermos com a bênção de Deus e protegidos contra todas as tentações, todas as pressões que o inimigo pode colocar para evitar separações e divórcios. E como é que um lar protegido pode educar os seus filhos, tendo uma igreja, a escola e a sociedade forte também. Não é? Ainda que você seja solteiro, separado, viúvo, você precisa lutar para ter famílias bem estruturadas. Você e eu, todos nós. E hoje o número de divórcios em Portugal está a superar o número de casamentos. Apenas uma estatística rápida, não trouxe nenhum quadro, até podia trazer, mas não trouxe. De uma forma rápida eu coloco, em 2017, dos casamentos realizados em Portugal, 64, foram registrados 100 casamentos, foram registrados 64 divórcios. E em 2018, foram registrados de 100 casamentos, Portugal teve 58. 2019, de 100 casamentos, 61. 2020, curiosamente, foi o ano do Covid em que os casais ficaram juntos, houve 91% de divórcio. Por aí nós podemos perceber, e houve casos de violência física, nós acompanhamos naquela ocasião, né? A publicidade do diabo aparece, mas a publicidade de Deus não aparece, então somos nós é que temos que falar. Falar apenas? Não, viver. Nós é que temos que dar exemplo, com palavras mansas, palavras gentis, corteses, e a história também, a história infantil hoje veio a calhar muito bem para o tema de hoje, não é? Obrigado pela história muito bem contada e pela participação de todos. Interessante que o inimigo faz filmes, né? Aquela série Coroa, por exemplo, que mostra
a separação e o divórcio do príncipe, agora o rei Carlos III, e a princesa Diana, e isso é tudo muito bem contado, muito bem feito, e nos filmes nós vemos a publicidade que o inimigo faz sobre o divórcio e a separação. E sabe que se nós não cuidarmos, nós somos enredados por isso, e curiosamente o número de divórcios entre cristãos não é menor que entre qualquer outra pessoa, por exemplo, não é? Para mim é muito mais fácil pregar sobre outros temas do que falar sobre família. Ainda que haja alguém que possa dizer assim, o pastor Luiz é casado há 37 anos, e a Paula era para vir, ela não veio porque ela estava, como eu estava na quinta-feira, ela está hoje como eu estava na quinta-feira, e pode dizer assim, 37 anos de casado, tem experiência, tem como aconselhar, como falar, é verdade, 37 anos não são poucos anos. 2 filhos, um netinho, ok. Mas quanto mais tempo de casado é mais difícil de falar, porque o meu telhado é de vidro. É como se eu vivesse numa casa com paredes de vidro, as pessoas olhando para mim. Paula, por exemplo, vocês também, aqueles que são mais próximos. Às vezes numa reunião de conselho a gente precisa alterar um pouquinho a maneira de falar. Devagarinho, nos relacionamentos, as pessoas vão conhecendo. Então, falar sobre casamento, no meu contexto, não é muito fácil. É mais fácil quem tem 2 ou 3 anos de casados, vão ali, pregam, falam, apresentam estatísticas e tal, está tudo bem. É verdade. Como temos solteiros a nos ouvir, eu vou começar por eles, mostrando alguns pontos importantes, alguns conselhos para os solteiros, ou divorciados, ou viúvos, que sejam, né? Primeiro ponto, pare de pensar em se casar e decida se casar. Se você pensa em se casar, pare de pensar imediatamente e tome a decisão em se casar. Essa é a verdade. Planeie isso, se está tudo certo, se tem estrutura financeira, se tem certeza que é a pessoa, marque a data e case o quanto antes, para a glória de Deus e para o seu conforto também. Há uma diferença entre mágica e milagre. Há uma diferença muito grande. Não vai aparecer o homem da lâmpada, né, o tal Aladim, e trazer a noiva e trazer o noivo e falar, olha, esse é o seu príncipe encantado, essa é a sua princesa, pode casar. Isso não existe. Isso existe só no Netflix, em Hollywood, no cinema, isso tem muito. Mas lá, aquilo não reflete a verdade, aquilo é ficção, não é? Ninguém vai aparecer para você e dizer, olá, eu sou o amor da sua vida. Vamos arranjar as coisas e vamos nos casar. Isso não existe. Magia não existe. Agora, milagres acontecem. E você, o facto de estar aqui hoje adorando a Deus no dia do Senhor é um milagre, né? Você aceitou Jesus, você se converteu, você foi batizado, senão está se preparando para o batismo, para se entregar a Jesus. Então, os milagres acontecem. Temos tantos milagres relatados na Bíblia Sagrada, e nós, como povo de Deus, também acreditamos que milagres modernos acontecem também, se é da vontade de Deus, se é para a glória de Deus, Deus faz milagres hoje também. Agora, em relação a esse ponto, a irmã Ellen White, no livro Lar Adventista, página 71, tem um texto muito interessante que é pertinente aos solteiros. Ela diz assim, se homens e mulheres têm o hábito de orar 2 vezes ao dia antes de pensar em casamento, devem fazê-lo 4 vezes ao dia quando pensam em dar esse passo. Aqui a irmã Ellen White está dando a questão da ênfase, está mostrando que o casamento é muito importante. Não podemos entrar para o casamento de ânimo leve, não pode ser qualquer pessoa, não pode ser aquela pessoa que que o jovem encontra numa festa ou num encontro de amigos, de parentes, é aquele, é aquela e já está. Não pode ser assim. O crente que vai para o céu tem que dar o passo certo. E alguém me disse ontem que quando erramos na escolha, nós estragamos a vida para sempre. E é verdade. Alguns não conseguem dar a volta depois, não conseguem encontrar uma saída para a sua vida. É isso que a irmã Ellen White está a falar. Se homens e mulheres têm o hábito de orar 2 vezes ao dia antes de pensar em casamento, devem fazê-lo 4 vezes ao dia quando pensam em dar esse passo. Então, a primeira dica é, pare de pensar, se você está a pensar em se casar, e decida se casar mesmo. Comece a orar.
ore a Deus. E se você não tem a pessoa ainda, mas tem vontade de casar, ore a Deus que Deus vai providenciar e você vai ser muito feliz. A segunda dica para os solteiros: torne-se na pessoa que deseja encontrar. E é interessante isso. Você tem que, se você quer encontrar uma pessoa que seja bondosa, cortês, mansa, que trate bem, você tem que ser uma pessoa nesse nível, né? Ame-se primeiro. Jesus disse em Mateus 22, 39, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu vou dizer uma frase aqui, você pode gravar: quem não for um bom ímpar não pode ser um bom par. Quem não for um bom ímpar não consegue formar um casamento, ser um bom par. E é verdade. Esse é o princípio de relacionamento, né? Portanto, pegue todo o amor que deseja dedicar ao outro e dedique a você primeiro. Esse é um princípio de autoestima. Isto é autoestima, isso não é narcisismo, né? Como é que se vestem as pessoas que se amam? As pessoas que se amam, como é que se vestem? A melhor roupa, melhor calçado, melhor vestimenta para vir à igreja, ou para ir numa festa, ou mesmo para sair na rua para compras, coloca uma boa roupa para representar bem ela mesma. Anda com passos firmes, com cabeça levantada, com um sorriso nos lábios, não é? Na cara, para impressionar as pessoas. E é isto. Portanto, ame-se veementemente. E ao levantar e ao olhar para o espelho, diga: eu amo você. Eu amo você que vejo no espelho, referindo-se a você mesmo. Eu gosto de mim mesmo. É o que Jesus falou. Devemos amar o próximo como a nós mesmos. Aí vai ser fácil encontrar alguém. Terceira dica: procura uma pessoa igual a você, não diferente. Mas como assim? Os opostos não se atraem? Os opostos se atraem só no começo, depois separam. Só no começo. Tem que ser igual a você, igual no chamado, igual na visão, igual nas intenções, igual nas preferências físicas, nos passeios, nos sonhos, nos empreendimentos como um todo, não é? Procure um igual. Você é adventista? Procure um adventista. Você é cristão? Procure um cristão. E aqui tem um texto, a Bíblia traz um texto muito interessante que está em 2 Coríntios 6, 14 e 15, que hoje em dia quase nós não pregamos sobre esse texto, mas ele é muito interessante, não perdeu o prazo de validade, é vigente e deve ser obedecido hoje. Diz assim: não vos prendais a um jugo desigual. Em palavras simples, não vos prendais a um jugo desigual. Ah, mas eu casei com alguém que não é da igreja, não é adventista. Não tem problema, casou, está casado. Ninguém vai separar-se por não ser da igreja. Agora você tem um trabalho para fazer. Você é solteiro? Pense em casar com um adventista. É cristão? Pense em casar com um cristão. A irmã Ellen White, no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 121, diz assim: o preceito do Senhor, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, não se refere meramente ao casamento de cristãos com os infiéis, mas a todas as alianças em que as partes são levadas a associações diversas. Então nós, como filhos de Deus, somos incitados, somos convidados, somos levados por Deus a não fazermos sociedade com pessoas infiéis, nem no casamento e nem em relações comerciais e em outras associações. O povo de Deus precisa ser exclusivo. Portanto, procure uma pessoa igual. Senão, você vai querer vir na igreja no sábado, o outro vai querer ir na praia. Já viu isso? Como é que seria? Você vai querer estar na igreja, o outro vai querer lavar o carro, ou visitar o pai, a mãe, ou ir no restaurante. Você vai querer visitar, você vai querer educar o seu filho nos caminhos do Senhor, como Deus pede, o outro não vai se opor a isso. E eu me lembro de uma história muito triste de um pai que se aproximou de mim, quando eu estava no distrito de Viseu, e disse assim: os avós e o menino, eles disseram assim: olha, temos uma dor no coração muito grande, porque o nosso netinho, nós quisemos oferecer uma revista do nosso amiguinho e a nossa nora não deixa. Eu falei: mas por quê? É porque o meu filho, que foi ensinado na igreja adventista quando era jovem,
ele começou a namorar com uma moça muito boa, não temos nada contra ela, bons princípios, boa moralidade, boa mãe, mas ela é da religião espírita. E quando eles eram solteiros, tudo bem. Depois que eles se casaram, eu já notei uma diferença muito grande no comportamento, mesmo em relação ao nosso filho. E quando nasceu o netinho, o meu filho quis comprar lição da escola sabatina, ela proibiu, quis levar na igreja, ela proibiu, e quisemos oferecer a revista, até a revista do nosso amiguinho, e ela não deixa. Vejam que tristeza, né? É disso que Deus está falando. A esposa e esposo devem ser uma bênção um para o outro. Quando vamos em Provérbios 18, 22, nós lemos assim: quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Não é a bênção do Senhor, é uma bênção especial. Então, parabéns aos casados, você recebeu uma bênção. Os solteiros que pensam em se casar, vão receber essa bênção. Portanto, para os solteiros, pare de pensar em casar e decida se casar. Torne-se na pessoa que deseja encontrar. Ame-se primeiro e procure uma pessoa igual a você, que goste de fazer as mesmas coisas que você gosta. E você vai ser feliz no seu casamento. Agora, para os casados e os solteiros, continuem conosco prestando bastante atenção. Primeiro ponto para os casados: respeite a individualidade do outro, ainda que sejam uma só carne. Esse é o ponto que leva muitas pessoas ao divórcio. Respeite a individualidade do outro. Disse Jesus: deixa o homem pai e mãe, une-se à sua mulher, tornando-se uma só carne. A minha esposa não deixou de ser ela quando casou-se comigo. Ela fez aquilo que desejava dentro da moralidade, dentro do cristianismo, dentro do que é permitido, não é? E eu fiz as coisas que quis também. Eu escolhi fazer o seminário de teologia, fui fazer o seminário de teologia. Ela escolheu fazer faculdade de enfermagem, foi fazer a faculdade de enfermagem. Nos 6 primeiros meses, viu que não era a faculdade que queria, mudou para a faculdade de pedagogia. Trabalhou um tempo, depois chegou em Portugal, trabalhou um tempo, depois não quis trabalhar por causa de algumas dificuldades. Não criamos dificuldades. Os filhos vieram os 2, um quis voltar, está no Brasil, o outro está aqui conosco. Não criamos dificuldades também. A individualidade deles, depois que puderam decidir, não é, foi preservada. A Paula acreditou em mim e eu acreditei nela, assim como vocês também. Sabem qual deve ser a única disputa dentro do casamento? A única disputa que é permitida no casamento é para ver quem se doa mais, quem se dá mais. Pode deixar que eu deito o lixo fora, pode deixar que eu lavo o carro, pode deixar que eu vou às compras, pode deixar que eu faço isso, pode deixar que eu ajudo aqui nas atividades da casa, na cozinha. Essa é a única disputa que deve haver no casamento. Outras disputas não podem haver, senão não dá certo, não funciona, não é? Apesar do marido e a mulher serem uma só carne, o casamento é o local para um pensar no outro, é um local de doação. O apóstolo Paulo falou que os solteiros se preocupam com as coisas da igreja, que os casados se preocupam com as coisas da igreja, mas também devem se preocupar com as coisas do marido e da mulher. Então, os solteiros têm mais tempo para dedicarem-se à igreja, é claro, está escrito. No entanto, os casados, além de dedicarem à igreja, devem dar uma atenção especial ao cônjuge. Segunda dica, a primeira dica é: respeite a individualidade. A segunda dica para os casados: entenda que a felicidade da família é mais importante do que a sua própria felicidade. A felicidade da esposa ou do esposo é mais importante do que a sua própria felicidade. Pense nisso, invista nisso e você vai ter uma bênção maravilhosa no seu lar. Você vai ser muito feliz. Portanto, a nossa felicidade depende do nós e não de mim. Não é? No casamento eu devo procurar as coisas que tornam o outro feliz, e não nas coisas que me fazem feliz. Tão simples quanto isso, né? Quando eu estive no Algarve, em 5 anos, eu fiz uns 13 casamentos. É assim, a vida de pastor faz casamentos, faz funerais, e eu gosto mais de fazer casamentos do que funerais, é claro, não é? No entanto,
quando estou fazendo casamento, quando eu faço casamento, eu nunca deixo de dar esse conselho, não é? Conselho para a pessoa investir em tudo que a outra gosta, para tornar o lar um paraíso. Mas isso tem que ser dos dois lados, né? Quando há um excesso de um lado e não há nada no outro, do outro lado, aí tem problemas. E o casal tem que conversar para resolver esse assunto, né? Assim como Cristo me completa, eu devo abençoar, eu devo completar a esposa, o esposo e a família como um todo. No casamento não pode ter o lugar para o egoísmo. Portanto, o casamento, o matrimônio não é como carro para ser trocado quando envelhece. Não é para ir num stand qualquer e trocar. É para sempre, e é mesmo. É bíblico. O casamento é um teste de resiliência, de paciência. E às vezes temos que ter muita paciência, não é mesmo? Dentro do casamento. Muita paciência. Eu estou vendo aqui alguns solteiros, há vários. Não fiquem desanimados com esses conselhos. O casamento compensa, vale a pena. E que Deus possa abençoar você. Se você decide se casar um dia, peça a Deus que você vai ter uma família maravilhosa e abençoada. Eu fui num site qualquer para colher alguns depoimentos de pessoas que falam a respeito dos seus próprios casamentos. E eu trago aqui alguns depoimentos. Um deles diz assim: eu amo estar casado, porque é bom ter alguém para me lembrar onde deixei as chaves. É curioso, não é? Eu me casei porque encontrei alguém que aceita as minhas loucuras e até se junta a elas. O meu casamento é como um puzzle. Você precisa encaixar as peças certas para formar a imagem perfeita, mas quando não consegue, o outro ri da sua incapacidade. E é isso mesmo, né? Casal perfeito é aquele que discute por tudo, mas não se separa por nada. Outro depoimento. Não precisamos ficar discutindo a vida toda, né? Porque o lar é um lugar de paz. Mas é o depoimento. O outro disse: o meu casamento é uma relação de simpatia e conquistas diárias. E uma mulher disse assim, algo que nós conhecemos mais: o meu casamento só dura tantos anos porque o meu marido é surdo e eu sou cega. E é verdade. Primeiro, respeite a individualidade do outro. Segundo, a felicidade da família, a felicidade do cônjuge é mais importante do que a sua felicidade. Terceiro ponto, supere os maus momentos e eternize os bons momentos. Esse é um outro problema muito grande dentro do matrimônio. Supere os maus momentos e eternize os bons momentos. Como é que nós conseguimos isso? Destruindo os arquivos das ofensas. Todo bom motorista tem uma caixinha de ferramentas, que seja ali para ter uma chave de fendas, um alicate, coloca no carro, se dá algum problema, ele está ali pronto para isso, né? E assim, no casamento é a mesma coisa. Nós temos esta caixa que às vezes nós guardamos e quando menos esperamos, nós recebemos um alicate de cá, uma chave de fendas de lá, uma coisa ou outra, e temos que ficar desviando disso, da mulher ou do marido. E às vezes nós atiramos também, nós jogamos contra a pessoa. Em Efésios 4:26 diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Portanto, o conselho bíblico é não ir dormir sem antes ter resolvido todas as questões. Isto deve funcionar entre marido e mulher. Aquela questão de ficar 3 dias, 4 dias ou mais sem conversar por causa de um desentendimento, os filhos de Deus não têm nada disso. Tem que ser resolvido mesmo no mesmo dia, senão dá problemas, não é? Geralmente nós carregamos essa caixa com muitas coisas e atiramos. Ah, você me chamou de descabelada, você me chamou de careca, você me chamou de gorda, você saiu sem me dar um beijo, você falou mal da minha mãe, eu não gostei. São coisas corriqueiras que acontecem nos nossos relacionamentos, que isso não pode acontecer. Quando falamos algo, descarregamos essa caixa, então nós não podemos fazer isso. Devemos superar os maus momentos e eternizar os bons momentos. Seu casamento está bom? Como é que está? Agora já dá para fazer uma avaliação, né?
Dá para fazer um teste já. Como é que está? Você pensa que seu casamento não está bem? Pode não estar mesmo, mas tem muita gente que gostaria de estar no seu lugar. Tem pessoas a observar você, para tomar o seu lugar, se for o caso. Isso é dito pela mídia social, pelos entendidos de relacionamento, pelos psicólogos, pelos conselheiros familiares, e é uma grande verdade. Foi feito um estudo, e nesse estudo concluiu-se que os solteiros vivem 6 anos a menos que os casados. Já leram isso ou não? E é verdade. Os solteiros, em média, vivem 6 anos a menos. Por quê? Porque os casados interagem, conversam, têm planos e constroem juntos os relacionamentos, têm os filhos, há mais motivação. Normalmente, o solteiro, quando atinge lá os seus 60, 70 anos, por exemplo, ele aparenta ser mais novo, menos rugas na cara, essas coisas. No entanto, a média dos casados é maior do que a dos solteiros. Portanto, os solteiros querem viver mais, casem. Que Deus abençoe vocês, não é? Outro ponto, perdoar. 1 João 3,18 diz: filhinhos, não amemos de palavras e nem de boca, mas sim de atitudes e de verdade. Perdoar o quê? Perdoar o quê? As coisas triviais do dia a dia. Eu não estou dizendo de imoralidade ou de traições, isso também é possível fazer. É possível perdoar. E aquelas pessoas que perdoam uma traição, nós como conselheiros da igreja também aconselhamos a fazer isso, são mais felizes, porque é muito mais fácil perceber as diferenças e os problemas da própria pessoa perdoada do que ir atrás de uma outra conquista. É muito melhor perdoar do que separar e divorciar. E a Bíblia diz para nós perdoarmos, não é? Quando o perdão é pleno, isso é possível, né? Podíamos mostrar outros fatores que tornam os casais protegidos, os casais blindados, mas nós não temos tempo, nós vamos parar por aqui, mas eu acrescento ainda alguns pontos. Alguém estudou 32 hábitos que tornam o casamento protegido, o casamento blindado, no nível social, sem contar o nível espiritual, não é? Nós que acreditamos que Jesus no casamento é o fator principal, que Ele nos abençoa, o culto em família, buscarmos a Deus. Fora isso, os entendidos em relacionamentos encontraram 32 hábitos. Um deles é a comunicação, não é? O casal precisa conversar, a família precisa ter tempo para conversar. Numa sociedade moderna em que os dois trabalham, por exemplo, e que chegam cansados, devem encontrar pelo menos 1 hora por dia para estarem juntos. Hoje é comum encontrarmos famílias de 5, 6, 7 pessoas ou mais no fim de semana, todas essas pessoas com os seus telemóveis na mesma sala ou na mesma casa sem conversarem. Então esse é um ponto importante. Passarem momentos preciosos juntos, viajarem juntos, empreenderem viagens. É importante pensarmos nisso. Isso não é luxo, isso é necessidade para manter o casamento mais saudável. Esse é outro ponto. O outro ponto que as pessoas estudaram é não esconder nada do outro, saber tudo o que acontece na vida do outro. Hoje é comum ter password, ter senha nos telemóveis, né? Entre os casais não deve haver isso. Cada um pode ver o telemóvel do outro a hora que quiser. Esse é um ponto para manter o casamento blindado, não é? O casado não pode viver a vida de solteiro. O casal não está sempre junto, mas sabe onde o outro está e o que está a fazer. Outra coisa, aceitar os defeitos sem fazer críticas. E todos nós temos defeitos. Aceitar os defeitos do outro. E quando tivermos que falar, no momento mais propício, com palavras brandas, com muito amor. Olha, não gostei disso, daquilo, vamos melhorar na próxima vez, sem ralhar, sem usar palavrões, porque o Filho de Deus não usa palavrões, né? Bom humor e rir juntos. É preciso também para termos momentos de qualidade. E eu quero concluir lendo o que está em Hebreus capítulo 13, verso 4. Hebreus capítulo 13, verso 4.
É um texto muito interessante. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Essa mensagem é muito forte para todos nós, especialmente para os homens, para as mulheres também, para os filhos de Deus, mas especialmente para os homens. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Caso tenhamos falhado, prezados irmãos, como casal, em algum momento, Deus está disposto a nos perdoar e a restaurar o nosso casamento, a nossa vida. Os casados fizeram um voto um dia, quando casaram, ou na igreja adventista, ou na igreja católica, ou só na conservatória, onde o juiz de paz fez o casamento de vocês, não é? E há um voto de casamento tradicional que diz assim: eu, no meu caso, Luiz Carlos Fonseca, recebo Ana Paula Bastos Fonseca como minha legítima esposa, prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da nossa vida, até que a morte nos separe. Quantos aqui casaram na igreja adventista? Levante a mão. O Gildo e a Mariana, eu sei que sim, né? Okay. Quantos casaram na igreja católica? Levante a mão. Um bom número também. Quantos casaram apenas na conservatória? Todos nós fizemos esse voto. E quem casou apenas na conservatória e não na igreja, não há problema. Deus aceita, nós aceitamos, estão de acordo com a sociedade e desta forma somos membros legítimos. Mas fizemos esta promessa, não é? Eu gostaria, antes de cantarmos o último hino, antes de orarmos para sair, pedir para que os casais que estão aqui, os que são casados, não é? Receberam a bênção de Deus através do pastor, do padre, ou mesmo do juiz de paz, fique em pé que eu queria fazer uma oração com você nesta hora. Fique em pé. Se você estiver longe da sua esposa, agora é a hora de você procurá-la. E segurar na mão. Mesmo que o seu cônjuge não esteja aqui, só está você, fique em pé também, porque Deus vai abençoar o seu casamento. Ok? Vamos ter essa oração. Nosso Deus, querido Pai, muito obrigado pelas bênçãos da vida, da saúde. Louvamos-te pela alegria da salvação. Um dia o Senhor nos viu, estávamos no pecado, o Senhor nos buscou, o Senhor nos trouxe, nos colocou nessa plataforma da salvação, fomos lavados, fomos purificados pelo sangue de Jesus e hoje pertencemos ao reino da graça. Quando Jesus voltar, pertenceremos ao reino da glória. Muito obrigado, Senhor, porque pertencemos à Tua igreja. Louvamos-te pelo casamento. Um dia dissemos sim ao nosso cônjuge e nós persistimos em continuar. Anos se passaram, décadas, e aqui nós nos encontramos. Houve contratempos, algumas dificuldades, muitos problemas, mas aqui estamos. E nós queremos agradecer-te como casais. O Senhor nos preservou, o Senhor nos conservou o nosso casamento. O Senhor blindou, protegeu com o Espírito Santo e a presença dos anjos lá em casa. Agora, Senhor, nós oramos para que o Senhor renove os votos que nós fizemos há tantos anos atrás ou há algum tempo atrás. Que o Senhor possa servir-se de nós, que o Divino Espírito Santo possa agir em nosso coração, que continuemos sendo os promotores do bem, do amor, da paz, da paciência, da harmonia, levando todos esses atributos celestes para a escola, para a sociedade, para o trabalho, que possamos contaminar o mundo com o bem, que o nosso matrimônio possa fazer uma publicidade positiva em favor do Evangelho
em favor da instituição do casamento que criaste lá na criação. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos. Abençoa o nosso casamento, continua a nos abençoar. E oramos também pelos teus filhos que aqui estão, os solteiros que pensam em se casar. Dá uma bênção para eles e que possam formar um lindo lar para a honra e glória do teu nome. São bênçãos que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe. Que Deus nos abençoe.